Bom dia a todos. Eu sou a Diene, estou com a lição de abertura de hoje e o livro é Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 112. Que farei? Paulo, Atos 22:10. Então, essa pergunta aqui ela foi feita por Paulo, ainda Saulo, né, na entrada de Damasco. Logo após ele ter a sua primeira experiência com a perda de um ser que ele amava muito, que era sua noiva, Abigail, né? E a sua noiva, Abigail, antes da partida dela para o plano espiritual, ele foi conversar com ela. E nesse diálogo, quando ele chega, ela estava bem doente, já praticamente se despedindo, né? Ali, que ela estaria fazendo a passagem dela. Então, ele teve esse encontro com ela. E nesse encontro, ela disse para ele que na noite anterior, ela havia sonhado com seu irmão, Estevão. E nesse sonho, Estevão havia dito para ela que ela iria para o plano espiritual ainda naquela noite. Mas também que ele trazia um recado. Ele também havia dado um recado para ele, para Saulo, então, né? E esse recado era do próprio Cristo. Esse recado, ele dizia que Jesus o amava muito, muito. E que Jesus depositava nele grandes esperanças na caminhada dele. Isso está lá no livro Paulo e Estevão, para quem quiser ler. É um livro muito bonito, uma história muito bonita, que inclusive Chico Xavier, quando é interrogado sobre qual das obras que ele psicografou, que ele mais gostava, ele, sem pensar, ele respondeu Paulo e Estevão. Então, realmente é uma obra linda. Então, ele fica, depois desse encontro com ela, ele fica revoltado, né? Em saber que Ananias havia passado para ela os princípios cristãos. E ele, com ódio, ele segue para Damasco para perseguir exatamente aquele homem, que ele estava com toda a fúria, com toda a raiva dentro do seu coração, né? E ele foi com o único propósito de aplacar a sua dor com a vingança. Que muitos de nós ainda temos esse pensamento, né? Alguns pensam que para acalmar a dor, para tirar a dor, a raiva, o ódio, ele vai devolver com olho por olho, dente por dente, e aquilo vai passar. E, na verdade, não é assim que as coisas acontecem, né? Não é com a vingança, não é com a força bruta que nós resolvemos as nossas diferenças, vamos dizer assim, né? E a mensagem de Emmanuel a esse respeito, com essa pergunta de Paulo, ela fala o seguinte: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interroga alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos e reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato, na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. Olha, mas vamos parar aqui um pouquinho para fazer essa reflexão. Mas Jesus, ele na sua infinita misericórdia, ele conhece o nosso íntimo. Ele nos sonda o tempo todo, né? E sabe desses desejos nossos indevidos, que muitas vezes nós acreditamos sermos nós merecedores de coisas que nós não merecemos ainda. Não é que nós não merecemos, é que nós ainda não estamos preparados para receber, né? E aqui, Emmanuel se refere, né, dessa forma, desejos indébitos, né? Mas Jesus, ao invés de conceder o que é indevido para nós, ele transforma em outros rumos, né? Para o quê? Para o nosso próprio aprimoramento. E nem sempre esses movimentos se dão num clima de alegria, né? Muitas das vezes, a condução amorosa de Deus nos leva às lágrimas, à dor, né? Para quê? Para
que haja a devida transformação. E também para nos acordar, né, dessa cegueira que nós temos e a incompreensão do que realmente, quais são as razões que nos trouxeram aqui nessa existência terrena. Né? Então, muitas das vezes, esses rumos nos levam às lágrimas para que a gente enxergue qual a verdadeira razão de estarmos aqui. Né? Não pela nossa vaidade, pelos nossos desejos, que ainda não estamos preparados para receber. Né? Aí Emmanuel segue falando assim, a pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da renovação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? A pergunta de Paulo, quando se dá diante daquela luz, né, em que ele ali, um homem de poder, um homem que pensava que tinha o controle de tudo, cai por terra. Cai todo o orgulho e a certeza de que ele não tem controle de absolutamente nada. Assim somos nós, quando nós pensamos que nós estamos ao controle de toda a situação, nós temos o controle em mãos. Não, nós não temos. Se você pensa que você está controlando tudo à sua volta, no momento você cai e desencarna, onde está o controle? O que você estava controlando? Nada, não é mesmo? Então foi nesse momento, essa pergunta de Paulo, ela serve para nós também, né? Que farei? E disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Aqui Saulo ele entendeu que haviam projetos superiores o convidando a um novo caminho. Aquele caminho em que ele estava traçando, a Damasco, para procurar se vingar de Ananias, não era aquele caminho que Jesus tinha para ele, era outro, né? Aquele que, na cabeça dele, né, ele iniciou o primeiro movimento de perseguição cristão, ele travou aquilo ali com muita força, né? E ele foi convocado pelo Cristo, que via nele alguém digno de grandes esperanças, que foi a mensagem que a sua noiva Abigail lhe trouxe antes de desencarnar, que Jesus tinha grandes esperanças nele, né? E é com esse mesmo olhar que Jesus olha para nós. Jesus nos vê assim, com grandes esperanças em nós, né? Jesus tem esperança de que um dia todos nós iremos também nos transformar. Jesus deposita essa mesma esperança, porque o olhar de Jesus para nós é o olhar de quem ama. Quem ama não vê defeitos. Quem ama não vê as vicissitudes do outro, né? E se nós fôssemos olhar para Saulo, naquele momento que Jesus olhou, nós iríamos enxergar um homem perseguidor de cristãos. Assim, foi exatamente o que aconteceu com Ananias. Quando Jesus o procura e pediu para que ele fosse até Saulo e lhe curasse a visão. Lá em Atos 9, de 10 a 15, conta esse diálogo de Jesus com Ananias. Ele fala assim, quando Jesus fala porque ele tem que ir até Saulo, né, na pensão onde ele estava, ele exclama Jesus, olhando para Saulo exatamente como Saulo era. Olha só. Mas, Senhor, exclamou Ananias, contaram-me coisas terríveis que este homem fez aos cristãos de Jerusalém. E consta que tem mandatos de prisão passados pelos principais sacerdotes, autorizando-o a prender em Damasco todos os que invocam teu nome. O Senhor insistiu, vai, pois Saulo é o meu instrumento
escolhido para levar a mensagem às nações e a presença dos reis, bem como ao povo de Israel, e mostrar-lhe-ei quanto ele deverá sofrer por minha causa. Então Jesus disse a Ananias que pudesse ir com fé, confiança em Deus. Que Saulo, que ele enxergava, já Paulo, ele iria sofrer muito, ele ia padecer muito. Como quem diz, meu filho, você não tem noção o que este homem vai passar para levar o meu evangelho a todas as nações. Você não tem noção do sofrimento que ele vai passar. Mas vai com fé, né? Então Jesus ali deixa claro para Ananias que ele não enxergava Saulo, e sim Paulo de Tarso, que seria o maior propagador do seu evangelho, mas que isso lhe traria também lágrimas, né? Dores, sofrimentos, humilhações. Mas Jesus, ele sabe, né, que todo o defeito, ele enxergando em Saulo as suas qualidades, ele sabe porque ele tem certeza de que todos os nossos defeitos são temporários. Nós não possuiremos por toda a nossa existência. Um dia nós abandonaremos todas as vicissitudes, né? Então Jesus já enxergava ali Paulo de Tarso, aquele que revolucionou o cristianismo. E Emmanuel, ele segue falando assim: se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. E para nós entendermos que serviço que o Cristo espera de nós, que serviço que ele nos reserva, nós devemos fazer essa mesma pergunta que Paulo um dia fez na presença do Cristo: que farei? Mas a gente não precisa ter receio de fazer essa pergunta devido aos defeitos que nós ainda possuímos, né? Nós temos que enxergar que Jesus, ele está olhando para as nossas virtudes. Aquelas que nós ainda não enxergamos, o Cristo enxerga. Os defeitos, eles vão ficar para trás, né? Então ele olha para nós, ele olha para os nossos talentos. Jesus olha para os nossos talentos. É neles, né, que ele deposita toda a esperança, toda a confiança, porque ele sabe que essa transformação, ela virá. Então ele já olha para nós lá no futuro. Ainda que tenhamos um espírito ainda rebelde, Jesus não enxerga a rebeldia em nós, porque ele nos olha novamente com um olhar de amor. E o amor, ele não julga, né? O amor, ele só tem uma função: amar. E quem ama, espera. Quem ama tem a esperança de que o outro um dia estará lá em cima, nas suas melhores virtudes, com as suas melhores qualidades, né? Então é com essa reflexão que eu convido a todos a indagar a Jesus hoje: que farei? A mesma pergunta de Saulo, ela é para nós também. E vamos fechar os nossos olhos, nos elevar para que possamos sentir a presença amorosa do Cristo caminhando entre nós e sondando cada coração, sabendo que todos nós passaremos pela grande transformação que necessitamos, mas que há tempo para tudo e Ele espera esse tempo. Muito obrigada, Jesus, por amar a cada um de nós, por nos enxergar lá na frente, já transformados, já amando verdadeiramente como o Senhor nos ensina, caminhando, Jesus, lado a lado com o Senhor.
Que a tua paz, Senhor, venha nos fortalecer todos os dias, para que possamos ter o esforço para que isso aconteça o mais rápido possível. E Jesus não nos deixa desfalecer nunca, que possamos nos lembrar sempre do seu amor sorrindo ao nosso encontro, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. O Senhor sempre esteve caminhando conosco. Esteja conosco, Mestre, então, hoje e sempre, que assim seja. E agora o Livro dos Espíritos, que está com Rafael. Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para as mães que estão com as crianças aí, parece que a evangelizadora já chegou, tá? Se vocês quiserem deixar as crianças lá, podem deixar, tá bom? Diane, ela veio com a lição de abertura e chegou não? A Lu que avisou que chegou. Desculpa, tá, gente? Então, vamos continuar aí, então. Anyway, a lição de abertura, para quem não leu o livro Paulo Estevam, para mim foi um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, né? Porque para mim, uma vez no Instagram que eu tenho, né? Onde eu estou conversando com Jesus, onde eu faço as minhas palestras, fizeram a pergunta: Rafael, qual foi o livro? Foi até a Simone, né? Qual o livro que você mais gosta, né? Sua vida. Eu falei, para mim, o livro que eu mais amo na minha vida é o Evangelho. Porque o Evangelho é o livro que transformou a minha vida, porque são os ensinamentos de Jesus. E Paulo Estevam, eu acredito que é o segundo livro assim que eu mais amo, e principalmente o trecho que a Diane falou, que é do encontro do Saulo, na época, ele ainda não era Paulo, a caminho de Damasco com Jesus, né? É a transformação do homem velho para o homem novo, e a Diane conseguiu explanar isso aqui muito bem detalhado, né? E Jesus, ele faz essa pergunta diariamente para a gente, né? O que eu farei? E ela falou também, né, que quando você for chamado à fé, não tenha medo. Não tenha medo. Porque quando a gente é chamado, os problemas não vão sumir da nossa vida, gente. Podem ter certeza disso. Só que a fé é algo que nos transforma e nos deixa muito forte. Falo pela minha própria experiência de vida, das oportunidades que Deus colocou na minha vida, pelas dores que passei em relação a momentos de doença dentro da minha família, de lado financeiro e de tantas outras coisas. Porque quando a gente resolve seguir esse caminho que é Jesus, as coisas não são fáceis, mas vão passar por provações. São os testes. A gente, quando não estuda, a gente tem que fazer a prova. Quando a gente escolhe seguir Jesus, vamos passar também por essa prova, mas vale a pena. Então Jesus é o que a gente fala, né? O que é que queres que eu faça? Então a pergunta está aí. Analise, as oportunidades também estão. Então, vamos agora ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de estudo e todos estão convidados aqui a fazer a sua pergunta, a acrescentar também algum comentário que queiram fazer, né? Lembrando que a sua pergunta ela é muito importante. Não se sinta envergonhado de fazer, porque assim, eu acho que é uma pergunta besta. Não é, gente. A pergunta que você está necessitando fazer, vale a pena fazer para você esclarecer também, porque às vezes a mesma pergunta que outras tantas pessoas querem fazer também, tá bom? Estamos na questão 702 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 5 da Lei de Conservação. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? E olha só o que os espíritos respondem a Kardec. Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem.
qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? Então, o instinto de conservação, ele é a lei da natureza em todos os seres, seja ele o homem, o animal, em todos existe, né? Sem dúvida. E Kardec faz a seguinte pergunta, no livro Filosofia Espírita, de Filomeno Miranda, ele faz o resumo, né, dessa questão. O instinto de conservação é lei da natureza, agregado ria consciência, para se defender a vida em expansão. Em todas as latitudes da criação, ele se manifesta em uns maquinalmente e noutros já dominando o raciocínio. Então, alguns são pelo instinto, outros já são raciocinados. Aí ele continua aqui. A própria lei de atração é ele em outra dimensão. A lei de afinidade é o instinto de conservação na dimensão que lhe é própria. Para conservar a harmonia, muitas coisas se encontram escondidas para aparecerem quando oportuno. É de grande importância observarmos nos animais como funcionam os instintos. Eles sentem o que podem comer, por onde andar e percebem outras coisas para as quais os homens são distraídos. Então tem essa diferença. Os animais, eles conseguem perceber coisas que muitas das vezes nós não conseguimos perceber. E aí ele ainda fala aqui: o instinto de conservação move no mundo desde a menor formiguinha, quase invisível no solo terreno, até as aves no céu. É uma lei universal que nada deixa escapar sem proteção do pulsar dos átomos aos ninhos cósmicos. Nada se destrói por ser eterna a lei de conservação. Tudo se transforma para a maior grandeza da vida. Paulo, como homem de saber, nos deixou se referir a todos os assuntos para enriquecer os valores espirituais. Vamos ler a sua fala aos Romanos, no capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com outros, segundo Cristo Jesus. É preciso compreender que tudo é regido pelas leis divinas e cada ser evolui em seu ritmo próprio. Muitas vezes o ser humano não alcança a razão e em outros, como intuição, e no mais alto, com outras faculdades ainda imagináveis, o amor de Deus beija todos os seres pelos fios invisíveis que nos liga a Ele pelo seu carinho. Vamos conservar também, encarnados e desencarnados, em nossos corações, a gratidão por esse ser incomparável que chamamos de Pai, e por aquele que Ele nos enviou por amor, ao qual chamamos Jesus. As leis se encontram estabelecidas na criação e são acionadas pela inteligência em que Deus confiou, e todos nós, já despertos, poderemos cooperar. Os animais sempre foram escravos dos humanos. Por estes, não nos favorece mais? O ar alimenta e sustenta a vida física por toda a terra. E os homens já fizeram para sua missão tão importante? As águas com missão idêntica, por que fazemos mais para a sua livre circulação pelos processos da natureza? Desta maneira, o homem deve acordar e cooperar em trabalhos urgentes em seu próprio favor. Se quem semeia colhe, basta isso para que possamos operar nas coisas nobres da vida. A doutrina espírita é a voz da espiritualidade superior, a nos convidar para fazer tudo com perfeição, que essa perfeição nos acompanhará em todos os caminhos. Estudemos o instinto de conservação e nele se encontram as raízes de todos os dons que buscamos para a evolução espiritual. Oi, Jane. Rafael, nesse instinto de conservação aí, como a gente pode olhar na própria natureza, nos próprios animais,
Uhum. A perfeição do amor de Deus por cada ser, né? Sim. Eu assisti um documentário sobre a vida no oceano, e nesse documentário mostra, eu achei isso interessantíssimo, que o golfinho, quando ele é ferido, ou atacado por um tubarão, seja o que for o ferimento dele, ele sabe qual é a planta marinha que tem antibiótico. E ele passa por essa planta no ferimento, vai passando até ficar bom. Olha, o instinto, né, que Pedro está falando, que Deus deixa até para os animais, né? É. O instinto de conservação de vida, né? Incrível. Isso está não só nos animais, está em tudo. Em tudo que tem vida nesse planeta tem um instinto. Ele é necessário. Em uns é pela intuição, como o animal vai, né? E outros já têm um pouco de conhecimento. Né? Então, assim, vamos dizer, os índios, né? Começaram pela intuição. Depois, hoje, quantos medicamentos os índios, plantas que eles pegam, que fazem que a gente não tem conhecimento e eles usam e tem um efeito. E a gente observa hoje que as medicinas são feitas o quê? Através de plantas, que existem de tantas outras coisas dentro da natureza. Mas começou-se com um instinto e hoje existe uma evolução do conhecimento. É o que a questão fala aqui. Alguns são pela intuição, pela maquinado, né? E outros já têm a consciência também. Né? E esse instinto, ele não é válido só para isso, não. Ele é para tudo em relação ao medo, em relação à proteção. Um exemplo, você observa que os elefantes, eles sempre estão juntos, né, os animais, em bando ali, e eles dormem um ao redor do outro para proteger os bebês pequenos. Quem ensinou isso? Isso é o instinto, a intuição. Né? Então, isso faz com que é uma forma de se proteger. Né? É diferente, um exemplo, do soldado, a pessoa que está numa guerra. Ele quer proteger a vida dele, então ele está atento. Não é o instinto, ele aí já está consciente da sua conservação. Para ele sobreviver, ele tem que estar atento e ele vai, o quê? Ele vai estar atento o tempo todo, causando um estresse, lógico, muito grande, porque é o medo da vida, é saber da vida dele. Oi, Carlos. Mas mesmo quando a gente chega na fase nominal, a gente ainda carrega o instinto de defesa dentro de nós. Aham. E aquele instinto de defesa que faz que muitas das vezes coisas inesperadas a gente haja de certa forma, são coisas que às vezes não dá tempo da gente pensar, mas a gente age, a gente traz conosco ainda aquele instinto e a gente age de forma a reagir contra determinada ação e aquela reação vai nos proporcionar, de repente, nos proporcionar salvar a nossa vida. Uhum. Um exemplo mesmo, nós temos exemplos aí, muitos grandes, a gente entra no YouTube, você vai ver a quantidade de pessoas que, em um momento para salvar um filho, pessoas que você olha assim, você é magras, pessoas que não têm força nenhuma, que você olha de coisas que caíram em cima, e da pessoa conseguir levantar, e você olhar fisicamente, não tem como aquela pessoa ter força para aquilo ali. Mas aí, no momento dessa como o Carlos falou, desse instinto, né, de conservação, você adquire, lógico, que o organismo ele produz uma quantidade muito grande de testosterona para que você tenha força e consiga levantar. A adrenalina muito grande naquele momento. Mas se você pedir à pessoa, faça isso de novo, ela não vai conseguir no momento sã. Então, isso é o que Carlos estava acabando de explicar. Então, há momentos que de defesa, né, esse instinto ele é tanto para defesa, quanto para alimentação, quanto para conservação, para multiplicação, para tudo isso. Né? Então, antigamente, como é que nós vivíamos? Né? Os países, na época selvagem, eram em tribos. Então, a gente se limitava a todo mundo sempre estar perto um do outro. Para quê? Para se conservar aquela tribo, aquele povo. Né? Porque não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento. O pessoal achava que quando chegasse na linha do horizonte do mar, caía. Né? Não achava que a Terra era redonda. Né? Então, assim, são tudo isso aí. Então, a questão isso é necessário para a nossa vida. E todo é o que o Carlos falou, isso vai passar. Por mais que a gente tenha esse conhecimento, isso é uma coisa que nós vamos levar até o fim da nossa vida, porque isso é necessário para a nossa evolução, esse instinto. De defesa, de evolução. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria um complemento. Pode fazer. No final do seu texto,
Aí diz tudo. Se nós procurarmos nossos Aham. de viveza nessa reencarnação, poder melhorarmos. Os animais, eles não têm um raciocínio só de sobrevivência. É natural a eles. Nós temos estudo, somos relatos e não seguimos as orientações para podermos evoluir. Justamente. Então, assim, hoje a gente está aqui. Por que a gente veio aqui? A maioria das pessoas pela dor, e veio no intuito de quê? A intuição, né? Eu vou lá porque falaram que lá no centro tem um tratamento. É uma intuição. Muita gente veio. Não foi pelo conhecimento, porque muitas vezes a gente chegou aqui sem conhecimento do que é a doutrina espírita. Mas alguém falou e você sentiu no coração aquela vontade de vir, uma intuição. Você veio, fez o tratamento, melhorou e hoje está aqui compartilhando a sua melhora, buscando conhecimento. E é o que Salomão falou no final, que falou, estudemos o instinto de conservação. Estudemos, que nele se encontram as raízes de todos os dons que buscamos para a evolução espiritual. Aí, fiz um resumo do que essa pergunta faz, que é assim, a função dos instintos de conservação. Veja só, esse instinto é o que leva todos os seres vivos a buscarem o que é necessário para a sua sobrevivência, como alimento, abrigo, proteção e contra os perigos. Tá? Isso é função dos instintos de conservação. Aí, não é exclusivo do ser humano. Né? Isso é a universalidade. Né? Não é exclusivo do ser humano. Todos os animais, desde os mais simples até os mais complexos, possuem esse instinto, pois é uma condição essencial para a manutenção da vida. Essencial. Aí nós temos a razão, né? Instinto e a razão, a diferença. Nos animais, esse impulso é puramente instintivo. Ou seja, agem por impulso natural. No ser humano, além do instinto, existe a razão, que nos permite escolhas e decisões mais conscientes em relação à própria conservação. Essa aqui eu vou dar um exemplo. Se a gente está em algum lugar e sente que alguém vai fazer algum mal, você observa, um exemplo, você está ali e há uma briga perto. Em algum momento você está em um show, um exemplo, e há uma confusão, uma briga, e todo mundo corre. Você automaticamente, você vai se preparar para algum ato, alguma coisa que você sabe para você que não é boa. Então, o seu corpo automaticamente vai se preparar para aquilo ali. Então, vocês ficam em estado de alerta. Essa é a diferença na pergunta, no resumo entre o instinto e a razão. Então, a consciência é essa. E são as diferentes decisões. Eu posso agir e não agir. Eu posso me envolver, eu tenho o instinto de me preparar, eu ali ficar e me afastar, ou eu tenho o instinto de me preparar e acabar atacando também. Né? Um exemplo, você vê o animal. O animal, quando ele se sente coagido, ele vai lá e vai mostrar os dentes, mas ele não ataca você a princípio. Agora, se você se aproxima dele, ele, por medo, não é por ser violento, mas é o instinto de conservação dele. Para ele, somos seres estranhos. O medo tá dentro. Então, é uma forma, é uma reação. E é isso que nos coloca limite, por isso que a pergunta fala, que a resposta fala, que é essencial na vida de todos os animais, até os seres inteligentes como nós. Aí, e a finalidade divina. Os espíritos explicam que Deus dotou todos os seres desse instinto para garantir que a vida se perpetue e que cada ser cumpra seu papel na natureza. O instinto de conservação não deve ser confundido com o egoísmo. Ele é natural e necessário, mas o abuso ou excesso, como querer tudo só para si, já é um desvio que deve ser corrigido pelo progresso moral. Eu tenho a necessidade de pegar toda a comida que existe aqui no estado de Massachusetts e botar só para mim? Aí é o excesso. Tem que ter o instinto de conservação para me alimentar, cuidar da minha família, ter o essencial,
para aquilo ali, mas eu não tenho necessidade de tomar de todo mundo aquilo para mim. Então, essa parte já entra da parte do egoísmo. E é corrigida pelo moral, o nosso melhoramento. Então, nessa questão ele fala, então, que esse instinto ele é necessário para a nossa evolução e que a gente estude. Alguém tem alguma pergunta? Mais algum comentário? Não? Então vou passar para a questão 703. Na questão 703, Kardec faz a seguinte pergunta: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm, isso é a espiritualidade respondendo para Kardec, porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Ou seja, com que fim Deus, né, criou os instintos de conservação nos seres, né? Então, o que a Espírita diz, porque todos têm que concorrer ao cumprimento dos desígnios da providência de Deus. Então, porque todos nós temos que passar pelas leis divinas. Todos. Somos criaturas e todos nós temos que passar por todas as leis divinas. Porque Deus sabe o que é bom para a gente. Por isso que a questão aqui fala que é necessário, né? Porque tentou correr. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Ninguém vai evoluir só como espírito desencarnado. Ninguém. O próprio Cristo viveu tudo isso que nós vivemos hoje. Tudo. Passou por todas as experiências que cada um de nós aqui estamos fazendo. E ele fez as suas escolhas, assim como nós fazemos as nossas. A vida é necessária para que a gente desenvolva todos esses instintos de conservação na nossa vida, que a gente passe pela felicidade, que a gente passe pela dor, pelo sofrimento, por tudo isso. Porque é isso que vai nos evoluir. Quando eu muitas vezes chego aqui e falo, gente, a dor é necessária na nossa vida, e eu falo, não é para você viver sofrendo, mas ela é um motivo da nossa evolução. Porque foi a dor que trouxe você aqui, a maioria de vocês aqui, com certeza. Justamente, quem foi que falou? É isso, justamente. Mas não é necessário, não é que eu tenho que sair daqui e buscar sofrer. Correto? Mas se ela vem, a gente tem que parar. Por que eu estou passando por isso? Tem uma razão, gente. Tem uma razão. Aí é onde fala aqui na questão 712, estudemos os instintos de conservação. Com certeza, mas é o que eu acabei de falar. São feitos de escolha. A gente não tem que viver sofrendo. O sofrimento, se a gente parar, são coisas que nós criamos na nossa vida. Mas existem as escolhas. São as escolhas. Então aqui, eu tenho aqui a opção de vir para o centro, trabalhar da palestra, onde eu vou estar estudando, vou estar aprendendo, porque estar aqui com vocês, fazendo essa palestra aqui, falando dos livros de estudos, isso está sendo bom para mim, porque eu estou colocando isso dentro de mim, eu tenho que me preparar. Então, quando eu tenho isso, eu não vou chegar, vou sair para beber, eu vou me preparar, eu vou ter que estudar. Isso me faz com que eu tenha uma responsabilidade onde eu esteja estudando e evite que eu esteja fazendo. Talvez se eu não tivesse essa responsabilidade, essa hora eu estava enchendo a cara de cachaça, que não é errado, não estou dizendo que é errado você tomar uma cerveja, é o excesso. Está entendendo? Então, assim, não é que a gente tem que viver num centro espírita, porque não adianta. Quantas pessoas estão dentro de uma casa espírita ou dentro de um centro religioso e não cumprem nada daquilo que estão falando?
Eu mesmo não cumpro 100% do que eu estou falando aqui, gente. Mas uma boa parte eu faço hoje. Eu evoluo, me esforço diariamente para me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu consigo ter mais clareza dos meus erros e buscar, não, isso aqui eu não vou repetir. Ou vocês acham que eu sou um espírito aqui evoluído que encarnei aqui nesse momento? Não, gente. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu passo pelos meus problemas. Só que hoje é diferente. É diferente. Quando eu falo que esse conhecimento, esse estudo transforma, ele transforma, gente. Deem chance a vocês. Estudando. Estudem, vocês vão ver isso na vida de vocês. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Não, e você falou assim que Deus tem esperança que a gente melhore. Ele não tem esperança, tem certeza. Porque a criação, ela é perfeita. Deus, ele é perfeito, ele não faz nada para dar errado. Mas ele sabe que alguns vão demorar mais e outros vão evoluir mais rapidamente, gente. Então, assim, vocês hoje estão aqui, a maioria de vocês chegaram aqui numa quinta-feira buscando socorro aqui no atendimento fraterno, assim como eu. Tá entendendo? Então, assim, é uma coisa que isso... Você hoje melhorou, você está tendo a chance de aprender, busca esse conhecimento, isso é uma melhora na tua própria vida. Aproveita a oportunidade, é o que a lição falou aqui. Se a fé te procurar, pega sem medo. São essas oportunidades que Deus está dando. Daqui a pouco, agora em agosto, vai começar os estudos na casa. Poxa, gente, se esforça. Vem para cá na segunda-feira, 2 horinhas estudar para o teu próprio melhor, para a tua própria evolução moral e espiritual. Eu não estou bem hoje aqui, mas eu posso fazer a minha próxima reencarnação melhor do que essa, gente. O meu esforço de hoje vai me tornar um homem melhor amanhã. O Rafael que está falando aqui não chegou aqui assim não, gente. Eu cheguei sofrendo, doente, com problema, tenho ainda, mas é o que eu falei, a diferença é o conhecimento que você adquire te fortalece. Você aprende a amar, você aprende a ter fé, você aprende a ter entendimento. Aproveitem as oportunidades que vocês têm hoje. Não joguem fora. A gente não sabe quando vai poder voltar a esse planeta. E se é que vamos voltar, porque muita gente não vai voltar aqui. Vai ter que ir para um planeta inferior. Nós evoluímos, e muito, muito. Viemos do nada, vamos ser do comecinho ali, passando por tudo, e hoje estamos aqui. Gente, meu tempo acabou, tá bom? Estudem as questões, busquem um entendimento, busquem um conhecimento na vida de vocês. Não joguem fora as oportunidades que vocês estão tendo hoje. Muito obrigado, bom dia a todos, e o livro do Evangelho está com o Carlos. Bom dia, gente. A estudar as parábolas, né? E aí eu escolhi a parábola dos talentos, porque é a que eu mais gosto, é a que eu mais acho interessante. E a Diene falou sobre ela na abertura, ela não estava sabendo. Lá de trás, quando ela falou dos talentos, eu fiz assim para ela sem entender por quê. Quando ela saiu daqui, ela passou ali na porta, aí eu mostrei para ela o porquê, porque vai ser o que a gente vai estudar hoje. Então, a parábola dos talentos está em Mateus, capítulo 25, versículo que vai do 14 ao 30. E o interessante dessa parábola, que o Rafael também falou aqui, um pouco sobre ela, não diretamente dos talentos, mas ele puxou um gancho aqui, que a gente vai ver aqui nessa parábola. E começa, né? No versículo 14, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu,
cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu servo. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu cortei a última frase quando eu fiz o slide. Mas, gente, o interessante dessa parábola, o que eu acho bastante interessante, é que ele vem nos mostrar a responsabilidade de cada um com os recursos que Deus nos dá. Deus, nessa parábola, podemos entender o Senhor daqueles 3 servos como nosso Pai, como Deus. Ele nos dá talentos. E Ele dá para cada um, Ele dá de acordo com a capacidade que ele tem, que cada um daquele tem. Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para um. Por que ele não pegou aqueles 5 talentos e deu para aquele que só tem 1? Porque ele já sabia da capacidade de cada um. Deus, Ele conhece tudo. Quando Rafael falou aqui, comentou aqui, porque Deus sabe que a gente vai chegar. Jesus, quando ele se encontrou com Públio Lentulus, que ele convidou Públio Lentulus para segui-lo, ele chegou para Públio Lentulus e falou: segue-me agora. Se você fizer isso, você vai evitar muita dor e muito sofrimento. Em outras palavras, tá, gente? Eu estou falando com as minhas palavras. Públio Lentulus, a gente conhece o Públio Lentulus. Quem não lê o livro, ok. Se não lê o livro, mas conhece, sabe quem é Públio Lentulus, que é o espírito de Emmanuel. Emmanuel, para chegar ao que foi Emmanuel, ele sofreu bastante. Tanto é que vem um livro depois. Esse livro que eu estou falando é há 12.000 anos. Depois vem um livro 50 anos depois, que é a reencarnação dele, que ele reencarna como escravo. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de seguir Jesus enquanto ele era senador romano. Mas ele não quis perder o status dele. Ele não quis deixar de ser o que ele era, o Públio Lentulus, senador romano, para seguir Jesus naquela ocasião. Mas voltando aqui. Então, Jesus,
ele distribui os recursos, as oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele nos dá capacidade, ele nos dá oportunidade para que a gente possa crescer como espírito. Cada um de nós tem, Rafael falou aqui, a gente não é perfeito, não, a gente está muito longe da perfeição. A gente está ainda engateando. Mas a gente já tem virtudes, cada um de nós já temos virtudes. E o que é que a gente pode fazer com essas virtudes? Tirar vantagem dessas virtudes. Não tem nada de errado que eu estou falando aqui, é tirar vantagem daquilo que a gente já sabe que a gente tem condição, tem capacidade. Então, se cada um de nós já tem conhecimento de alguma coisa boa, por que não pegar aquela coisa boa e multiplicar? Fazer feito o servo que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2 talentos. Multiplicar isso aí, multiplicar para o nosso bem e para o bem da humanidade, para o bem do nosso próximo. Os servos somos nós. Espíritos independentes de ser encarnados ou desencarnados, certo? Todos nós somos espíritos. Os que estão do lado de lá e os que estão do lado de cá, nesta dimensão que a gente se encontra hoje, todos nós somos espíritos. O que diferencia é a roupagem que a gente está usando. A gente está nesse momento usando uma roupagem de carne, que faz com que o espírito se movimente mais lentamente. E quando a gente deixa essa roupagem de carne, através do desencarne ou da morte, se quiserem falar assim, a gente continua espírito, sendo que a gente não está mais carregando essa roupa. Então todos nós somos os servos do Senhor. Somos espíritos criados por Deus em algum momento, que viemos evoluindo, passamos ali por como foi falado aqui no livro dos Espíritos, passamos pelos processos evolutivos, passamos pelos processos instintivos, e hoje em dia a gente já tem capacidade de não só utilizar os instintos que a gente ainda carrega, porque a gente vai carregar para o resto da vida, faz parte da nossa defesa, mas a gente já tem condição de parar, pensar, estudar, e através disso aí a gente se melhorar. Através da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa busca pela melhora, a gente evoluir cada vez mais. E os talentos? O que é os talentos? Gente, os talentos é tudo que a gente tem. Pode ser o talento de vir aqui na frente, falar. Pode ser o talento de cozinhar. Pode ser o talento de ensinar alguém. Todos nós temos o tipo de talento diferente. E aquele talento, a gente tem o compromisso, a obrigação da gente utilizar não só para o nosso bem, mas para o bem do nosso próximo. Não só para o nosso bem, ok? Mas quando você pega aquele talento, quando você pega aquela capacidade que você tem, aquela habilidade que você tem, que foi adquirida através de várias e várias reencarnações. Porque ninguém nasce um gênio da música, ninguém nasce um gênio das letras, ninguém nasce um gênio das finanças ou da medicina, da ciência, de uma hora para outra. Tudo que a gente carrega conosco é consequência de várias vidas que a gente já passou no passado. Então a gente foi acumulando, foi build-in essas experiências. E todas elas são válidas. Eu estou aqui, eu estou vendo lá fora no corredor a Kiara. Vou usar ela como exemplo. A Kiara é uma das pessoas que faz comida e traz para cá para doar para a cantina. Então, ela está usando o talento dela, certo? Porque ela fazia isso para vender, ela não faz mais. Ela está usando o talento dela para auxiliar aqui a casa.
A gente também tem a dona Regina, por exemplo. A dona Regina é mãe de uma menina que foi minha aluna há 2 semestres atrás. Ela quase nunca vem no centro, porque ela trabalha muito. Ela faz salgadinhos para vender. As coxinhas que a gente come aqui, é ela que faz. Ela, todo mês, ela doa uma quantidade de coxinhas. Ela quase não vem para cá. A filha dela vem, ela quase não vem. Mas ela está usando os talentos dela para auxiliar aqui a casa. Então, cada um tem um tipo de talento, certo? A gente tem os cursos, como foi falado aqui, do qual a gente aprende um pouco, é só o passo inicial, porque a gente tem muita coisa para aprender. Então, a gente começa a aprender aqui, e durante esse curso, que o curso básico são 2 anos, a gente vai vendo a habilidade de cada um. Alguns vão ter habilidade para o passe, alguns vão ter habilidade para atendimento fraterno, outros vão ter habilidade para vir aqui na frente, falar, fazer uma abertura, fazer um estudo do livro dos Espíritos, fazer um evangelho. Então, cada um vai pegando essas habilidades e utilizando para distribuir conhecimento para o nosso próximo. Quantas pessoas ajudam através artistas que pegam o seu dom, certo? Pega a sua habilidade de música e faz concertos e arrecada dinheiro para obras sociais. Então, cada um tem uma habilidade diferente. A nossa obrigação é pegar essas habilidades que a gente tem e transformar ela para fazer com que a humanidade melhore. Porque essa é a nossa função aqui no planeta. É a gente se melhorar primeiramente, porque a gente não pode ajudar ninguém enquanto a gente não se ajudar. É a gente se ajudar, se melhorar e ajudar ao nosso próximo. Foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele já tinha passado por tudo isso que a gente precisa passar ainda, e ele trouxe toda essa carga de conhecimento para ajudar essa humanidade, para ajudar esses bilhões e bilhões de espíritos que estão aqui nesse planeta. Então ele pegou do talento que ele tinha, do que ele tem, e trouxe para cá para distribuir com a gente. Multiplicação dos talentos. O talento, como eu já falei, é aquilo que a gente carrega. A multiplicação do talento significa o uso produtivo desses talentos, desses recursos, trabalhando em prol do bem, buscando o autoaperfeiçoamento e evolução espiritual. Eu acabei de falar isso já. Então é a gente pegar isso e ajudar o nosso próximo. Pôr isso para funcionar. Porque se a gente deixa os nossos talentos parados, a gente vai fazer que nem aquele servo que enterrou no buraco. E a gente sabe que água parada apodrece. Água parada apodrece. Então, se a gente fica parado, se a gente ficar parado, a gente entreva. Não é? Se a gente ficar parado, a gente adoece. Enterrar o talento. Aquele que enterrou o talento, por medo, por preguiça, ele representa aqueles que não aproveitam as oportunidades, negligenciando seus potenciais e deixando de contribuir para o progresso. Gente, vocês já imaginaram a gente chegar do outro lado e a consciência nos chamar e dizer, olha, você teve a oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo, e você não quis fazer nada. Imagine a dor que é. Você chegar do outro lado e os teus mentores dizem, olha, você nasceu com potencial mediúnico. Você poderia ter sido um grande médium, ter ajudado através da sua mediunidade um bocado de pessoas. Mas você, por medo, por preguiça, por achar que não tinha capacidade, você não ajudou ninguém. Ou então você tinha habilidades profissionais e você não utilizou essas habilidades profissionais. Gente, eu estou falando isso aqui de mediunidade porque
durante os tratamentos que acontecem aqui, durante os atendimentos que o pessoal do Instituto Adolf Fritz vem aqui 2 vezes por ano fazer isso. Muitas das causas das doenças aqui são causas espirituais. Aliás, quase todas as doenças são causas espirituais. E muitas delas são pessoas que têm potencial mediúnico, pessoas que têm potenciais magnéticos, ok? Quando eu falo potenciais magnéticos, pessoas que podiam trabalhar no passe, trabalhar com o magnetismo, e não dá vazão isso aí e termina adoecendo, tá? Termina adoecendo ainda aqui encarnado, tá? Mas quando chegar do outro lado, que a espiritualidade falar e dizer, não, você pediu para nascer assim, a gente te concedeu isso e você não pôs em prática. Já pensou? Aí a gente vai dizer, me dá outra oportunidade, vai dizer, espera aí, porque tem uma fila, ó. A fila é grande. Já tem um bocado na tua frente. Espera aí que você vai esperar. Vai ser dada a oportunidade? Vai. Lógico que vai. Jesus falou, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Todos nós vamos evoluir como ele. Mas por que esperar se a gente pode acelerar o passo? Por que passar pela dor, como foi falado agora há poucos minutos atrás, se a gente pode, através do amor, a gente pode acelerar esses passos? A gente precisa passar pela dor? Não, a gente não precisa passar pela dor. Nenhum de nós precisa passar pela dor, se a gente souber utilizar o amor. A gente não precisa passar. Espírita tem mania de dizer, quando eu desencarnar, eu vou passar por umbral. Vai sozinho, porque eu não vou, não. Não vou, não. Não tem esse negócio. Umbral não é portaria. Ninguém precisa passar por umbral, gente. Esse negócio de vou passar por... quando eu desencarnar, vou passar por umbral. Esqueça isso. Ninguém precisa passar por umbral para chegar no... A gente vai precisar de um tempo para se refazer? Vai. Que a gente está saindo de um corpo físico, não é chegar do outro lado, chegar já trabalhando. Na literatura de Humberto de Campos fala que até o Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi para um hospital. Mas que lá do lado de fora, ele escutou um burburinho no hospital. Quando abriu a janela, era uma multidão de espíritos que ele não conseguia ver, que estava ali para recebê-lo, para agradecer pelo que ele tinha feito. Ele precisou passar por um estágio para se refazer, mas umbral não, ninguém precisa passar por umbral não. Principalmente a gente, que já sabe como não passar por ele. Vamos pegar os talentos que a gente tem e pôr eles para multiplicar. A não ser que vocês queiram. Eu fiz o curso do nosso lá com o Carlos e eu quero ver como é que é. Vai sozinho. Não é? Não precisa, gente. A gente já passou várias vezes por ele. A gente já desencarnou e reencarnou várias vezes. A gente já passou por eles várias vezes. Por que vai passar de novo? Não precisa de jeito nenhum. Prestar contas. A prestação de contas ao Senhor, no final da parábola, simboliza o momento em que cada um será avaliado pelas suas ações e escolhas, colhendo os frutos de seus esforços ou sofrendo as consequências das nossas emissões. Porque, gente, eu tinha um amigo que ele não era espírita, e é amigo meu até hoje, nós somos muitos amigos, é um dos poucos amigos que eu mantenho amizade lá no Brasil. Ele não era espírita, mas ele sempre fazia perguntas sobre espiritismo para mim. E isso aí devia ter uns 16, 17 anos, mais ou menos, na época a gente se juntava muito e às vezes um dormia na casa do outro. Aí ele dizia, tá, mas e aí, se eu não
ele sempre me chamou de Carlos Henrique. Carlos Henrique, mas aí, tudo bem, eu não sou uma pessoa ruim, meu pai não é uma pessoa ruim, minha família não é uma pessoa ruim, e realmente ele não é. Ele é um dos poucos políticos que eu conheço que nunca se envolveu em nada de errado. Hoje em dia ele é vice-prefeito de uma cidade do interior, lá em Pernambuco, e é uma pessoa que realmente ele trabalha para o bem da comunidade onde ele é vice-prefeito. E ele dizia, tá, mas se eu não for uma pessoa ruim, se eu não fizer o mal, eu tenho que fazer o bem. Eu digo, se você não está fazendo mal, você está em cima do muro. Se você não está fazendo bem, você já está em cima do muro. Você já não está fazendo nada, já está perdendo tempo. Eu digo, a gente tem que fazer o bem. Eu sempre falava para ele, a gente tem que fazer o bem. Seja de qualquer forma. Eu digo, a pessoa não precisa viver socado em igreja para fazer o bem, porque não é a igreja que vai fazer o bem. A igreja, ela nos ajuda a orientar a gente. É o que a Casa Espírita faz. Ela nos ajuda a aprender certas coisas. É o que o Rafael falou, a procurar o ensinamento, a nos instruir. E aí, vai de cada um de nós, a gente põe em prática aquilo que a gente está aprendendo. Para isso que ajuda, para isso que a igreja... Por isso que a igreja é importante. Porque tem pessoas que não precisam vir para a igreja para fazer o bem. Mas a grande maioria precisa, gente. A grande maioria precisa escutar, aprender para pôr em prática. Porque até escutando e aprendendo é difícil pôr em prática. Porque é muito difícil. Aqui é muito fácil aqui. Todo mundo é amigo, todo mundo pensa da mesma forma, quase da mesma forma. Certo? Então é muito fácil a gente ser bom um com o outro aqui dentro. Mas lá fora é difícil demais. Até dentro, até dentro, às vezes, tem os atritos, como dentro da família tem os atritos. Então, é muito bom participar de alguma entidade religiosa. Para quê? Para que a gente esteja sempre se lembrando. Tá? E aqui, ó, momentos em que será avaliado. Essa avaliação, ela é nossa. A gente não vai passar por um tribunal quando a gente chegar lá, não. Do lado de lá, não tem nenhum tribunal divino para avaliar a gente. Pode até ter cobradores. Se a gente fez coisa errada, pode até ter cobradores, tá? Mas tribunal divino não vai ter. Mas a nossa consciência vai nos cobrar das oportunidades que a gente teve de melhorar e não utilizou. Aqui, às vezes aparecem oportunidades, tá? Oportunidade de trabalho, oportunidade de negócios, oportunidade em nossas vidas, que às vezes a gente, por medo, por comodidade, a gente não faz. E daí passa um tempo, aí você diz, nossa, se eu tivesse feito isso, eu podia estar bem, né? Podia ter acontecido isso e aquilo outro. Eu estou falando de coisas materiais, oportunidades materiais nessa vida. Imagine quando a gente chegar do outro lado. E dizer, nossa, se eu tivesse trabalhado durante aqueles 30 anos que eu tive, se eu tivesse feito mais alguma coisa pelo meu próximo, eu podia estar aqui, ó, nos degrauzinhos mais altos do lado de cá e tá o resto da vida nesse degrauzinho mais alto do lado de cá. Eu podia ter abdicado ali algumas horazinhas por semana durante alguns anos de vida e eu podia estar bem melhor hoje em dia. Então a gente vai ficar chateado com o nosso vacilo, com a nossa falta de vontade de se auto-melhorar. É isso que vai acontecer. Tá? E eu falo isso, gente, porque já aconteceu várias vezes com a gente. A gente não se lembra, mas já aconteceu. Quantas vezes a gente já chegou do outro lado e disse, né, realmente eu podia ter feito assim, não assado. E ter feito melhor. Enfim, gente, a parábola dos talentos, ela nos convida a reconhecer e valorizar os dons que temos, tá? Aquilo que a gente já tem de bom dentro da gente.
a utilizar esses dons com responsabilidade e dedicação. Esqueci a Edna também, faz pão de queijo, aquele pãozinho de queijo gostosinho, ela está aqui, aqui na frente com a gente. Buscar o nosso autoaperfeiçoamento e o nosso progresso espiritual. Contribuir para o bem-estar da sociedade e da humanidade, porque é isso que a gente faz. A gente cobra tantos políticos, né? Porque os políticos fulano de tal tá lá, tem que fazer. Mas, gente, realmente eles têm condições e obrigações de fazer, por isso que eles foram eleitos pelo povo. Mas, e nós? Não temos também, numa escala menor, a gente também não tem condição de fazer alguma coisa? E não temer os desafios e obstáculos, mas encarar a nossa vida com oportunidade de aprendizado e crescimento. Porque muitas das pessoas deixam de fazer por medo. Por medo. Eu não vou fazer porque eu não vou fazer porque eu não sei se eu vou dar conta de fazer. Eu não vou fazer porque eu não sei se eu vou fazer certo. Faça. Lógico. Faça. Porque a perfeição só chega com o exercício, com a prática. Eu não vou falar, eu não vou lá para frente falar, fazer uma abertura, porque eu vou gaguejar, eu vou ter medo. Vai sim. Vai. No começo vai e não só no começo, a vida toda. A vida toda. Eu venho aqui na frente, já há anos que eu venho aqui na frente falar, e toda vez que a gente vem, a gente tem que se preparar, tem que estudar, tem que preparar uma coisa assim. Porque se você não se preparar, você vai gaguejar aqui na frente. Mesmo você se preparando, você gagueja, porque do que eu comecei a falar aqui, de meia hora atrás até agora, eu acho que eu só falei mais ou menos metade do que eu tinha preparado. As coisas vão... A partir do momento que a gente chega aqui, as coisas, você começa a falar e uma coisa vai puxando a outra e você vai mudando o seu enredo. Com cuidado de não perder o foco. Mas a gente vai mudando. Mas a pessoa tem que preparar, tem que estudar. Eu leio o Livro dos Espíritos desde criança. Desde criança que a gente faz evangelho no lar e que a gente estuda o Livro dos Espíritos lá em casa, com a minha mãe. E eu nunca parei. Então, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer. Hoje em dia, quando vem as perguntas, para mim o Livro dos Espíritos é muito fácil. Por quê? Porque desde criança que eu leio o Livro dos Espíritos, a gente lê lá em casa. Eu nunca deixei de fazer evangelho. Quando eu vim do Brasil para cá, mesmo morando sozinho, eu fazia o evangelho sozinho. Logo poucos meses depois, eu conheci o Getúlio e me engajei no Getúlio. O Getúlio tinha poucos meses que tinha sido criado. Aliás, que tinha aberto as portas, porque o Getúlio existiu durante um ano. Antes de abrir as portas, existiu o grupo do Getúlio que não tinha um local fixo. Aí, depois de algum tempo, eles alugaram uma salinha que era mais ou menos do tamanho dessa sala aqui do Passe, lá em Marlborough. Então, foi a primeira sala do Getúlio. Quando eu cheguei, ela era desse tamanho ainda. Mas eu fazia meu evangelho sozinho. Eu e a Lu, a gente já fez evangelho lá dentro do avião indo para o Brasil. Dentro do avião, sentado na cadeira, a gente abriu e fez o evangelho, porque caiu no dia e na hora que a gente fez. Que a gente faz. Então, para onde a gente vai, independente de onde a gente está, a gente faz. Isso não impede nada. E como o Rafael falou, não impede da gente viajar, não impede da gente fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Mas a gente tem que procurar o nosso trabalho, procurar
pôr em prática multiplicar os talentos que a gente recebe. Ó, gente, a parábola, na visão espírita, ela é um lembrete para cada um de nós. Lembrete de cada um tem um papel importante a desempenhar no mundo e que devemos usar os nossos talentos para construir um futuro melhor para a gente. É isso. Foi isso que Jesus veio trazer com essa parábola. Dizer, ó, vocês ainda não estão no estágio que eu estou, de espírito puro. Até porque Jesus não se colocou no pedestal. A única coisa que ele aceitou foi o título de mestre. Porque nem o título de bom ele aceitou. Ele falou, bom é meu Pai que está no céu, mas mestre eu sou. Então ele veio nos mostrar que cada um de nós temos condições de fazer alguma coisa. Basta cada um chegar e dizer, eu sou bom em quê? O que é que eu posso fazer com aquilo que eu já sei fazer para ajudar meu próximo? E bola para frente. Boa semana, gente. Vamos fazer agora a nossa oração, ok? Daqui a pouco a gente vai para o passe, tá? O passe é uma troca de energias. O passe não é obrigatório. E depois do passe a gente vem para cá para receber a nossa água fluidificada, tá? Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui mais uma vez, unidos em Teu nome, estudando, aprendendo e confraternizando com os nossos amigos do mundo espiritual, nossos guias, nossos mentores. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esta casa que há 25 anos nos acolhe. Obrigado por este corpo físico que nos serve de moradia para que o nosso espírito possa passar por tudo o que nós estamos passando neste período, nesta vida. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos. Que a gente possa buscar força e coragem para pô-los em prática no nosso dia a dia. Pai, permita que possamos voltar aos nossos lares com a tua paz, com a tua luz, com o teu amor. E que esta paz, essa luz e esse amor esteja conosco durante todos os dias da semana que teremos pela frente. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja feita a tua vontade.